Graças e paz, igreja. Amém. Vamos ficar em pé para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Que Ele possa falar com você de uma forma nova hoje, amém? Abra aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, 38. Que nessa noite o Espírito Santo possa encher esse lugar com a glória do Senhor. E que cada um de nós possa ouvir a palavra, possa ouvir a voz do Senhor falando conosco. Lucas 10, versículo 38. Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Amém? Pede para o Senhor falar com você nessa noite. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, encher esse lugar com a Tua glória hoje. Senhor Deus, que a Tua presença possa ser atraída, Pai, que a Tua presença possa ser manifesta, Pai, neste lugar. Senhor Deus, dá ordem aos Teus anjos para que eles estejam aqui ministrando o Teu poder, ministrando a Tua cura, a Tua unção, Pai. E que cada um de nós, Pai, possa sair cheio do Teu amor, cheio do Teu Espírito, Pai. E que a gente esteja pronto, com o Espírito pronto, para ouvir Tua palavra, com os ouvidos abertos, com os ouvidos espirituais prontos também, Senhor Deus. E que o Senhor possa falar a cada um dos Teus filhinhos hoje, de uma forma particular, segundo cada um precisa, Pai, segundo o que Tu tens para cada um deles. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. Essa é uma passagem até bastante conhecida, em que Jesus ele foi fazer uma visita na casa de alguns amigos dele. Então eram duas irmãs, Marta, Maria, ainda tinha um terceiro que era Lázaro, aquele que a gente já ouviu muito bem a história dele, né? Aquele que o Senhor Jesus ressuscitou no quarto dia, onde já não tinha mais esperança. Aquela era uma família, aquela era uma casa que o Senhor Jesus amava muito, muito, muito. E o Senhor foi ali fazer uma visita. Aí a palavra nos revela que uma das irmãs, Maria, ficava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E ela estava ali, e enquanto isso a sua irmã Marta, ela lançou essa palavra: Senhor, mas o Senhor não está vendo tanto de coisa que eu estou fazendo aqui? Pede para ela vir me ajudar também. O Senhor não se incomoda dela estar aí aos seus pés? E o Senhor Jesus faz uma repreensão, mas eu acredito que é uma repreensão com amor, né? Quando Ele fala, Marta, Marta, não é uma repreensão com quem aponta o dedo, mas com quem quer mostrar com amor aquilo que às vezes a gente precisa ouvir e a gente não presta atenção. A palavra diz que Marta estava afadigada, ela estava cansada, ela estava com muitas preocupações. E quantas vezes a gente acaba entrando na mesma situação em que Marta esteve? É uma situação aqui, é um problema ali, talvez não sejam nem problemas muito grandes, ou talvez sejam, mas os nossos olhos começam a se desviar para um lado, para o outro. A gente começa a esquecer da vontade do Senhor para a nossa vida. A gente começa até a justificar o que a gente não faz, ou não vir na casa do Senhor, ou não ler a palavra, ou qualquer coisa. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu já vi várias vezes que ter tempo é questão de prioridade. Se nós damos prioridade, se algo é importante para nós encontramos tempo. Nós encontramos tempo para aquilo. E assim estava Marta, preocupada, afadigada. E o Senhor Jesus disse, olha, é aos meus pés que você vai encontrar tudo o que você precisa. Não é um problema você cuidar das coisas da casa, de você estar preparando talvez a ceia, ou seja lá o que ela estivesse fazendo. Mas a melhor parte é estar aos pés do Senhor Jesus. A melhor parte é ouvir a voz dele para nós.
Em outro lugar vai dizer que a gente pode olhar para os pássaros no céu, que nós podemos olhar para os lírios no campo e que o Senhor cuida de todos eles. Quanto mais de nós que podemos ser chamados de filhos de Deus. Então nessa noite eu faço um convite para você. Ainda que você tenha motivos para estar preocupado, motivos para estar cansado, volte os seus ouvidos, volte os seus olhos para a palavra do Senhor hoje. Que o Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. E Ele é o Deus que sempre tem algo novo para falar conosco. Ele faz novas todas as coisas, como diz lá em Apocalipse. Então que nessa noite Ele possa falar algo novo com você, possa falar algo diferente ao teu coração, e que você possa sair daqui cheio do amor do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor, vamos ficar em pé, vamos adorar o nome dEle. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que pode fazer todas as coisas ao nosso favor. Então nós não deveríamos nos preocupar tanto. Nós não deveríamos deixar com que os problemas, as situações, elas não causassem tanta aflição como às vezes causa. Que nessa noite a gente possa adorar ao Senhor, que a gente possa dizer para Ele que nós confiamos no amor dEle, que nós confiamos no poder dEle, que nós cremos que Ele é o Deus do impossível, amém? voz
Peça para o Senhor esvaziar você de todas as tuas vontades, de todas as tuas preocupações, de tudo aquilo que não vem da parte dele, de tudo aquilo que não agrada o coração dele, para que possa sobrar em nós apenas um espírito adorador, um espírito que clama, que pede para que o Senhor venha nos encher, nos transbordar, enviar sobre nós o fogo do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que clama por nós, que intercede por nós, esse Espírito quer encher você nessa noite. Ele quer encher você nessa noite. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Senhor, esvazia de mim, se transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo.
Espírito. Cantam lá no céu, santo, santo. Nós podemos cantar aqui também. E nós podemos fazer um ensaio do que um dia vai ser lá na glória. Nós podemos cantar santo, santo, santo. Nessa noite clame, peça para o Senhor se revelar a você. Peça para Ele mostrar a face dEle a você. E o prazer dEle é se revelar aos seus filhos, é mostrar o seu amor, é mostrar o seu poder a todo aquele que pede com o coração verdadeiro. Nós queremos te sentir, Senhor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Do meu Criador. Daquele que primeiro me amou. Só quero te ver, Senhor. Só quero, só quero. 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 Só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver Shalom, amados! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que maravilha estar na casa do Senhor, poder adorar, agradecer pela chuva e pelo livramento, não é? Grande livramento que Deus deu para nós, mas a gente louva a Deus porque Ele cuida de nós, amém? Vamos já para a palavra do papai? Precisamos ouvir a voz do papai, porque Ele recebeu a nossa oração, nosso louvor. A presença dEle se faz quando nós buscamos de todo o nosso coração, coração totalmente aberto para Ele, amém? Obrigada. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Vamos aprender juntos a palavra do Senhor. Você já parou para pensar o quanto você ama Deus? Quando eu vinha para a igreja, eu olhei esse céu, o céu estava tão bonito, né? Meio avermelhado, meio cor-de-rosa, meio um pouco de amarelo, com nuvens. E a gente, às vezes, não atenta aos detalhes que Deus faz só para alegrar o nosso coração. O senhor viu? Deus pinta assim, né, o céu para nós. Deus pinta o céu para nós. Então começa a observar que quando o céu tá tudo colorido, tem uma cor diferente, Ele está chamando a nossa atenção. Quando tem relâmpagos e trovões e ventos, Ele também está chamando a nossa atenção. Então vamos estar atentos sempre. Ele faz algo para chamar a nossa atenção, porque Ele nos ama. Mateus 17, 14, você encontrou? Diz assim a palavra do Pai. E chegando a multidão, aproximou-se deles certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água, e eu o trouxe aos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportareis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele,
e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Até aqui. Pede para Deus falar com você, pede para Deus ministrar o seu coração. Querido e amado Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos. Queremos aprender de ti essa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos saber o que o Senhor tem preparado para nós. Queremos, ó Deus, te pedir que a tua verdade venha de encontro ao nosso coração, porque já saiu do teu trono e já está sobre este lugar. Abre as Escrituras, Senhor, abre as Escrituras, Espírito Santo, mais uma vez aqui. E todas as vezes que alguém ministrar a tua palavra aqui, que o Senhor abra as Escrituras e nos faça entender os segredos preciosos que o Senhor tem preparado como alimento, Senhor, a ser distribuído, como pão fresquinho, como pão quentinho, que veio do céu literalmente. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras, para que a tua verdade se manifeste em nós, para que a tua verdade seja compreendida por nós de maneira poderosa, em nome de Jesus. Ativa os anjos deste ministério e os anjos de cada pessoa que aqui está, e os anjos de cada pessoa que está assistindo essa ministração, e que esses anjos guerreiros comecem a marchar ao redor de cada pessoa, fazendo um muro de fogo, para que venha o entendimento da palavra e ela não seja roubada. Que o Senhor ajuste e blinde a nossa armadura espiritual, principalmente, Senhor, o capacete da salvação, para que o entendimento seja realmente manifesto para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amados? Você que está aqui pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta. Vamos observar algumas situações importantes aqui. Bom, essa história que aconteceu mostra algo muito específico e muito poderoso. Jesus, ele nunca perde a oportunidade de ensinar. E a palavra de Deus e a palavra de Jesus, e o que aconteceu com Jesus, aquilo que ele deixou registrado nas Escrituras, usando seus discípulos, ainda nos ensina no dia de hoje. Ainda fala com grande poder nos dias de hoje. Ainda move de maneira estrondosa no coração daquele que busca Deus com sinceridade. E muitas vezes nós não deixamos nós às vezes deixamos de observar que Jesus está falando. Como eu falei agora há pouco, olha, Jesus está chamando a atenção, Jesus está falando, alguma coisa ele está falando. Ele fala através da natureza, ele fala através de uma criança, ele fala através de um homem, de uma mulher, ele fala através de situações, ele fala através de um louvor, ele fala através de uma oração. Não precisa ser necessariamente uma revelação profética. Ele fala assim também, com certeza, mas às vezes a gente só fica esperando uma revelação profética. E Deus está falando de várias maneiras, todo o tempo, todo momento, Ele está falando. Ele está falando. O trovão é a voz de Deus. Vamos ouvir o que Ele tem para falar? Quando a gente não está com os ouvidos afinados com o céu, a gente vai falar assim, é só um trovão. Se a gente não está atento com os nossos olhos de visão de reino, a gente vai olhar e falar, é só um raio, é só um vento. Mas é o céu se movendo. É o céu se movendo. E nós temos que identificar quando é Deus falando ou quando vem uma situação que nós temos que repreender. Nós temos que estar
alinhados com o reino de Deus, alinhados com a voz de Deus, alinhados com Jesus. E aqui fala essa passagem de um pai desesperado que buscava a libertação do seu filho para tudo quanto é lugar. Por muito tempo. Porque quando Jesus, em outra passagem, pergunta, mas desde quando ele é assim? Desde a infância. Então já devia ser um rapaz, ou até mesmo um homem feito, não sabemos. Mas era um pai desesperado. Era um pai desesperado, que queria a libertação do seu filho. Chega aos discípulos, faz alguma coisa, por favor. Licença, antes que eu meto o pé aqui de novo. Faz alguma coisa, por favor. Faz. E os discípulos lá, sai em nome de Jesus, sai para lá, sai para cá, sai para lá, sai para cá. E não conseguiram. Não conseguiram. E eles perguntaram depois para Jesus, quando Jesus liberta aquele rapaz, por que a gente não conseguiu? Por causa da vossa incredulidade. Guarda isso aí. Por causa da vossa incredulidade. Eles não conseguiram expulsar um demônio que estava no menino por causa da incredulidade. A incredulidade é o oposto do crer, que é o oposto de ter fé. Eles não tiveram fé, eles não acreditaram. Só saiu daqui, não saiu daqui. Saiu da boca, sai. Ah, sai, só sai. Mas não saiu daqui, da unção, da manifestação, do crer no poder que Deus havia dado, que o Pai havia dado a Jesus, que estava ali com eles, ensinando todas as coisas. Aqui Jesus também está ensinando a eles uma grande lição, que depois nós vamos ver em outras passagens. Até os demônios se submetem. Porque então eles começaram a crer. E Jesus diz, olha, por causa da incredulidade de vocês. Porque vocês não acreditam. E às vezes na nossa vida, nós não percebemos e deixamos a incredulidade agir, entrar. Será que Deus vai fazer? Mas será que Ele vai fazer para mim? Será que Deus vai agir nessa situação, na minha vida? Será que Deus vai me usar? Será que eu tenho autoridade para expulsar? Será que eu tenho capacidade para fazer isso, aquilo outro, para Deus? Ou algo meu, pessoal, de trabalho, de família, de ministério? Será? O será já é a dúvida. A incredulidade, eu já falei, essa palavra Deus já me disse há muito tempo. A incredulidade impede Deus de agir. Porque a dúvida gera incredulidade e a incredulidade impede Deus de agir. Não porque nós detemos Deus, mas Ele precisa que a gente tenha fé. Ele precisa que eu acredite. Ele precisa que eu tenha fé. Então aí Jesus entra falando, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a incredulidade deles impediu que eles tivessem êxito para expulsar um demônio. Então Jesus fala, incredulidade, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o nível desse ensinamento, olha o nível desse entendimento, olha o nível do amor de Jesus. Ele disse, olha, se a tua fé for só pequenininha assim, já resolve. Não importa se a fé é pequena, se a fé é grande, nós vamos ver que ela pode ser aumentada.
Mas a princípio, se ela for só de um tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda. Então, se eles tivessem naquele momento fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um pouquinho só de fé, eles tinham libertado aquele menino. Eles tinham devolvido aquele menino são para o seu papai. E às vezes, irmãos, não temos êxito nas nossas orações porque confiamos mais em homens, ou confiamos mais numa situação, ou confiamos mais se acontecer tal coisa, do que naquilo que o papai do céu tem para nós. É só um grãozinho de mostarda que a gente precisa para começar. A gente começa com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela não pode permanecer do tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus, ele faz esse ensinamento. Ele trabalha dessa forma. Porque Jesus, ele era um rabino. Rabino quer dizer professor, mestre. Vem da palavra ravi, que quer dizer bravo, enérgico. Jesus era bravo. Quando ele tinha que puxar a orelha, ele puxava. Não é verdade? Quando ele tinha que chamar a atenção, ele mandava ver. Mas também quando ele tinha que falar assim, vem aqui, vem para perto, que eu tenho algo para ensinar. Ele chamava no secreto, ele ensinava. Porque um rabino, ele ensina o tempo todo. E como é que ele fazia? Andando, sentando à mesa, comendo com eles, vendo situações da natureza, vendo situações de uma cidade, vendo situações de uma família. Ele usava exemplos assim. Por isso que ele usou o exemplo de um grão de mostarda. E aí há algo maravilhoso. Aí há o segredo poderoso do Senhor Jesus para nós. O Senhor Jesus, ele traz o entendimento da realidade deles. Às vezes, irmãos, na Bíblia, tem coisas que nós não compreendemos, porque nós vivemos no Ocidente, vivemos no Brasil. A realidade do Oriente é totalmente diferente. Aqui, tudo que está escrito aqui, são coisas do Oriente. Porque Israel está lá no Oriente. O povo de Israel está lá no Oriente. Jesus viveu lá no Oriente. Então há segredos aqui das Escrituras que nós precisamos estudar, nós precisamos ir a fundo, porque às vezes a gente não entende, porque são coisas corriqueiras deles, do povo do Oriente. Então nós não podemos pegar as Escrituras com ótica ocidental aqui, onde nós moramos na América. Porque senão nós corremos o risco de distorcer, ou até corremos o risco de não entender e não receber e não absorver a real verdade daquilo que Jesus deixou para nós nas Escrituras. Nós precisamos observar isso. Eu quero pedir para o Júlio colocar 2 imagens para mim. Você que está em casa, você não vai ver, mas eu vou descrever. Qual que você pôs primeiro? A que está com escrito? Tá. Aqui tem uma árvore que brotou de dentro da rocha e quebrou uma rocha e formou uma árvore. Se der para pôr lá em cima, se conseguir, Júlio? Uma árvore que brotou de uma rocha. Está vendo isso? Eu não consegui achar uma imagem realmente do que Jesus queria dizer, mas aqui já dá para você entender mais ou menos o que é, ok? Essa imagem já dá, viu, Júlio? Não precisa pôr outra, está tranquilo, é mesmo estilo. Muito bem. Quando Jesus fala, se você tiver fé
do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para este monte, sai daqui e vai para lá. Vai para o meio do mar. E assim será. Um grão de mostarda, quando ele cai na terra, primeiro ele busca crescer as raízes. As raízes são profundas, bem profundas. E a mostarda, o pezinho de mostarda, é como uma erva daninha, onde cai brota. É como uma erva daninha. Não é um arbusto assim, nem uma árvore assim. Ele cresce alto. E ele primeiro vai lá e faz uma raiz bem profunda, bem estável. Essa raiz bem estável. E lá em Israel existem muitas rochas vulcânicas. Rochas vulcânicas, que elas foram se sobrepondo uma à outra. E lá em Israel existem 2 tipos de monte. O monte natural e o monte feito pelos homens. Por exemplo, quando eles invadiam Israel, eles destruíam as cidades, punha abaixo todas as cidades, né, ou a cidade que eles entravam, os inimigos, e ali demolia tudo. Não aproveitava nenhuma construção, demolia tudo. E aí construía uma outra cidade por cima. Só Jerusalém foi destruída e construída 20 vezes em 3.000 anos. 20 vezes em 3.000 anos. E essa construção é chamada de monte, que no hebraico é Tel. Não tem a capital lá, Tel Aviv, que era a capital Tel Aviv? Então, Tel é esse monte que foi construído por homens, por demolir e construir. Demolir e construir. Tel Aviv, Aviv quer dizer primavera, o monte da primavera. E aí veio aquela construção. O que Jesus está falando é sobre essas rochas vulcânicas que, conforme vinha as lavas, formava-se um monte. Formava-se um monte. E o grão de mostarda caía ali entre a rocha, e ele ia primeiro lá embaixo, formar a sua raiz forte, e formar essa raiz bem forte, porque o pezinho de mostarda, ele sobe fininho, e aí ele faz umas florzinhas, só que não assim, bem miudinha, e ali nessas florzinhas tem um grãozinho de mostarda. Eu devia ter pego uma imagem, né, mas nem lembrei. Bem amarelinha assim, bem amarelinha. Mas é umas florzinhas assim, bem miudinha. Então, esse grão de mostarda ia crescendo e empurrando esse monte. Empurrando essas rochas, a rocha vulcânica, e abrindo espaço para crescer. Quando Jesus fala, amados, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar que sai daqui e passa para lá. É que não importa se você está ali no monte, no meio de rochas, você vai com a sua fé, você vai se esforçando e você vai empurrando aquilo ali para lá. Você vai empurrando ali para lá porque a tua raiz é forte. Você tem que crescer para cima, você tem que crescer para o alto, você tem que ir para cima, de direção ao trono da glória de Deus. E a tua fé você vai fortalecendo, a tua fé você vai falando: sai daqui obstáculo, sai daqui
aqui obstáculo, porque eu tenho que crescer, eu tenho um alvo, eu tenho que crescer para cima, eu não posso ficar sufocado aqui nessa rocha. Então sai para lá, a minha fé te dá ordem, vai para lá, a minha fé te dá ordem, sai daqui, porque eu estou crescendo e nada vai impedir o meu crescimento, que é alinhado com o trono da glória de Deus. Isso é remover os montes. Porque você já viu alguém falar, sai daqui monte e vai para lá? Alguém aqui já viu um monte sair do lugar? Você já viu Jesus fazendo isso? Você já viu Jesus fazendo isso? Ou não? Já viu alguém fazendo isso? Então nós temos que saber por que Jesus falou, para quem que Jesus falou, como Jesus falou, aonde Jesus estava, qual era a realidade da vida de Jesus ali, qual era o exemplo, o que eles estavam vendo naquele lugar. Então a minha fé, a tua fé, ela precisa começar com um grãozinho de mostarda. E esse grão o Senhor já dá a cada um de nós. Agora, quando eu deixo a incredulidade entrar na minha vida, eu estou sufocando esse grão de mostarda que está aqui. Eu estou olhando para as rochas e falo, aí tem muita rocha aqui na minha cabeça. Tem muito obstáculo aqui na minha vida. Eu deixo sufocar esse grãozinho. Eu deixo a minha fé sufocar. Mas nós estamos vivendo um tempo, amados, que não podemos deixar a nossa fé sufocar, porque senão perdemos a nossa salvação, a vida eterna. Perdemos a vida eterna se deixar a incredulidade ser maior do que a fé. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos deixar a nossa fé desenvolver. Aleluia. Aleluia. Precisamos deixar a nossa fé aumentar. Então nós não podemos parar diante de montanha, de obstáculo, de rocha, de problema, de dificuldade, de dores emocionais, mentais, espirituais, físicas. Passamos por tudo isso? Passamos. Só eu que passo? Mais alguém passa, né? Então, pensei que era só eu já falar, gente, faz agora uma oração nervosa aqui na minha cabeça, uma oração forte. Eu falei, então sou só eu. Não, todos nós passamos. Todos nós. Só que nós precisamos ativar a nossa fé. Ativar a nossa fé. Mesmo que pareça que a gente esteja sufocando, a gente tem que falar, não, peraí, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Redentor. Não foi o que Jó falou? Mesmo que a minha pele se apegue, se grude ali, apegue aos meus ossos, ou seja, mesmo que eu seque na carne, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Então, por mais que seja difícil aquilo que a gente está passando, eu não posso anular a fé que Ele me deu, porque Ele me deu a fé junto com a salvação. Se eu creio em Jesus, se eu confessei Jesus como Senhor, se eu entreguei minha vida para Jesus, Ele já colocou dentro de mim fé do tamanhozinho, do grãozinho de mostarda. Agora a fé e a incredulidade não pode ficar junto, não dá certo, não dá liga. Ou é um ou é outro. Se a incredulidade entrar, ela abafa a fé. Então eu tenho que arrancar a incredulidade e começar a mudar a minha boca. Eu vou
O Senhor é comigo, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, a porta está aberta, a bênção já está sendo liberada, a promessa é minha, eu vou viver, a conquista Ele já determinou, eu vou tomar posse, Ele disse que eu posso ir ali, eu vou, Ele disse que vai me livrar, eu creio, Ele disse que vai agir, eu já estou sentindo a sua glória, eu preciso deixar que a minha fé seja exercitada. Agora se eu ficar, não tem jeito, não dá, não consigo, não posso, ai de mim, ui, 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 ai, ai, ai. Quem sou eu? Não sou nada, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu não sou verme não, sou filho de Deus. Se Jacó era verme, o problema é dele, eu não. Sou filha do Deus Altíssimo. Eu tenho um Salvador que morreu no meu lugar, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o único mediador entre os homens e Deus, Ele intercede por mim, eu vou pedir socorro para Ele se eu precisar. Eu tenho o amado Espírito Santo, meu amado, meu Consolador, Ele que puxa minha orelha, mas Ele também faz assim. Ele faz, mas ele fala assim, vem cá que eu vou te dar colo, é Ele. Mas aonde está aplicada a minha fé? A minha fé não pode estar aplicada naquilo que não é Deus e naquilo que não vem de Deus. Não pode estar aplicada nem em homens, nem objetos, nem dinheiro, nem bens materiais, nem títulos, nem posição, nada. A minha fé tem que ser voltada a Ele, ao Senhor Criador do céu e da terra, ao seu Filho Jesus Cristo, que foi morto, mas vivo está, ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Ele está chamando a nossa atenção para fortalecermos a nossa fé. Um grão de mostarda, o pé dele chega a quase, ou até um pouco mais de 2 metros de altura. Alto, né? E um grãozinho de mostarda é pequenininho, menor que um grão de areia. Essas areias de rio, de construção, pequenininho. Pequenininho. A pergunta é, eu posso pegar essa semente e guardar aqui. E deixar ela guardadinha aqui. Fica aí, tá? Você tem fé? Tenho. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê que Ele morreu e ressuscitou? Creio. Como é que é a tua vida? Como Deus quer. Mas você crê que você vai ter a vitória? Se Deus quiser. Então, continua um grãozinho de mostarda. Se eu te der uma semente, Júlio, você guardar na gaveta, você vai colher o que com ela? Você que planta lá. O que, Júlio? Que vai colher o quê? Como assim? Eu te dei semente. Uma semente de feijão. Pus na tua mão. Você pega e guarda na gaveta. O que você vai colher? Mas eu te dei a semente de feijão. Como assim você não vai colher nada? Não plantou? Não é? Então Jesus, Ele plantou um grãozinho de mostarda aqui. A fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. A fé pequenininha que Ele plantou. Ele já deixou, já está no seu DNA. Já está lá no seu espírito. Aí já vem acoplado com você, né? Já está lá ligado em você. Mas e se eu deixar só aqui guardadinho? Que tamanho que você quer que fique a tua fé? Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Existe fé infrutífera? Se ela não for aplicada
Se ela for aplicada naquilo que não é Deus, seja qualquer coisa nesse mundo, é uma fé infrutífera. Agora, se ela for plantada na presença de Deus, aí é uma outra história, né? Capítulo 4. Eu vou ler versículo 11 só para entender o contexto, tá bom? Senão vai ficar um versículo, talvez não entenda. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá, para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e a astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então a nossa fé, ela precisa crescer. Assim como eu vou crescendo, a fé me faz crescer espiritualmente, ter maturidade como pessoa, maturidade como filha de Deus, maturidade em minhas ações, em minhas palavras, nos meus pensamentos. Então eu vou crescendo e vou chegando à estatura do varão perfeito chamado Cristo. Assim eu, você e nós, como o corpo de Cristo, também crescemos juntos e alcançamos esta estatura. Ou seja, o que é alcançar a estatura de Cristo? É ser cada vez mais semelhante a Ele. Você já imaginou Jesus incrédulo? Já pensou Jesus incrédulo? Jesus, né, com dúvida? Não ia dar, né? Meio complicado, né? Então nós não podemos deixar a nossa fé sufocar. Então o grão de mostarda é muito pequeno, mas ele pode chegar à estatura do varão perfeito. A fé pode ser pequena, mas ela tem que ser aumentada. Ela tem que crescer. E sou eu. Não é Deus simplesmente vai, pauzinho de pirlim pipi, crescer. Não, sou eu. Meditando na palavra, buscando a palavra, ou seja, lendo a Bíblia, não é só ler, é meditar, estudar, buscar, desejar, é jejum, é oração, muita fidelidade diante de Deus, busca diante do Senhor. Então aquilo, nossa fé, poxa, descobri algo na palavra, e a fé vai aumentando. Olha isso aqui, não tinha entendido, agora eu entendi, então agora eu posso fazer isso, agora eu posso ir ali, agora eu posso falar, agora eu posso viver, agora eu posso tomar posse, agora eu posso desfrutar do que Deus tem nessa área que eu estou aprendendo. E assim nós vamos. Então não basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, não basta só crer, mas nós temos que praticar o que cremos. Em nome de Jesus. Então é crer em Jesus, crer na palavra, crer no Espírito Santo, como eu falei. Abra comigo Hebreus 11:6. Vamos lá. Hebreus 11:6. Tem muita pedra vulcânica aí te atrapalhando na vida? Tem muita pedra de tropeço aí no teu caminho? Vai empurrando para lá, empurrando para cá. Fala, sai na frente que eu estou passando. Quando eu era criança, a gente brincava assim na escola. Não sei se você lembra dessa brincadeira. A gente dava as mãos assim, todas as crianças. A gente fazia muito isso na aula de educação física ou no recreio. E pegava a mão assim e ia. A corrente pega a gente, quem tem medo sai da frente. E a gente saía atropelando todo mundo assim que via frente. É assim que a gente tem que fazer com o diabo. Nós temos que pegar a nossa mão e ficar unido em fé, todos juntos, todos alinhados, e ir para cima, falar, sai da frente, Satanás, que eu estou passando, e vencer pelo poder que há no nome de Jesus. Hebreus 11:6 assim, porém sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe
e que Ele é o galardoador, o abençoador, o premiador daqueles que diligentemente o buscam. O que significa esse diligentemente? É de vez em quando? Quando a água está batendo? Quando a água está subindo? Aí a gente corre para Deus. Quando o sapato apertou, o calo apertou, Jesus, pelo amor de Deus, misericórdia. Ui, agora eu vou orar, agora eu vou para o monte. Aqui na cidade não tem monte, né? Aí, agora eu vou para a mata, agora eu vou para a igreja, agora eu vou orar. Eu vou jejuar 24 horas durante 30 dias nas 24. Vou orar, vou buscar, meu Deus do céu, vou fazer voto. Diligentemente é constantemente. Constantemente, buscar Deus constantemente. Não é só quando a água está subindo, não. Mas constantemente a gente tem que ter uma vida com Deus. Não é verdade? Ter uma vida com Deus. Vamos lá mais um pouquinho? 2 Coríntios, volta aí um pouquinho atrás. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O justo, ele anda pela fé. Agora, se não tem fé, como é que anda? Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da incredulidade deles. Então, eles não estavam naquele momento andando por fé. Mesmo com Jesus ali com eles. E às vezes nós temos Jesus conosco e não andamos por fé. As situações nos engolem. Não andamos correto, não falamos coisas corretas, não consertamos a nossa vida nem diante dos homens, nem diante de Deus. Não, tem que ser tudo ao contrário. Eu tenho que andar por fé, com a minha vida alinhada com o Senhor, alinhada com as pessoas, andar corretamente, para que então quando vier o inimigo, sai, em nome de Jesus, ele vai embora. Você já viu ele pessoalmente? Não é agradável a visita dele. Nada agradável. Mas a gente tem que ter a fé, estar totalmente alinhado a Jesus. E aí o inimigo, o que a palavra fala? Resistir, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro a gente tem que se submeter a Deus, e aí tem que ter fé. A fé tem que estar ali, junto. Vamos lá, Tiago capítulo 1, um pouquinho mais adiante. Depois de Hebreus, você encontra Tiago, capítulo 1, versículo 5. Você achou? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, sem exceção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Em outra tradução fala assim, não duvidando. Aquele que duvida, ó, fica assim, ó, igual onda. Vai para lá e vem para cá. Não é verdade? Em 1 Coríntios 16, 13, assim, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Então a nossa fé precisa estar fortalecida, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Irmãos, a pandemia, ouça o que eu vou falar para você em amor.
Essa pandemia revelou a fé das pessoas. Há pessoas que se acostumaram a não vir para a igreja. Eu não estou falando daquelas que estão impossibilitadas, nem daquelas que estão, às vezes, em outra cidade. Eu estou falando das pessoas que acostumaram. Mas eu vou falar algo ainda, escute. Essa pane que teve esses dias do WhatsApp, do Facebook, e que ficamos todos incomunicáveis. Mostra que a live tem o seu tempo para terminar. E aqueles que não estiverem na casa de Deus, firmados na casa do Senhor, é assim, serão levados como a onda do mar. Porque muitos não retornaram à fé. Muitos abandonaram a fé. Muitos se afastaram da casa de Deus. E tá assim, para conseguir voltar. E a gente precisa acordar. A nossa fé precisa ser chacoalhada. A nossa fé precisa ser ativada para que o inimigo não nos engula, para que nós possamos fazer com que ele fuja, porque nos submetemos ao único Deus poderoso nessa terra. Amém? Em Marcos, capítulo 10, versículo 52, conta a história de um homem. Vamos lá? Veja o que Jesus falou para esse homem. Não podemos nos acostumar com live. Live é benção? Ela é benção. Mas eu não posso deixar isso se tornar um comodismo na minha vida. A casa de Deus não pode ser substituída por assistir no celular, na televisão, no YouTube e tudo mais. Nós precisamos retornar à casa do Pai. O culto é na casa do Pai. No altar. Jesus lhes disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguia Jesus pelo caminho. Então aqui Jesus está falando a história do Bartimeu, que era um cego, estava na beira do caminho, na porta de Jericó, e esse homem ouviu falar que Jesus estava passando, tinha multidão ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, os outros cala a boca, fica quieto, mas Jesus fala: chama ele. Ele chega até Jesus, Jesus fala: o que você quer? O que queres que eu te faça? Irmão, já pensou Jesus perguntando isso para a gente? O que você quer? Fala: Jesus, meu Senhor, e agora? Peraí, dá 10 minutos para eu pensar. Mas ele precisava do quê? Eu quero ver. Mas você pode, presta atenção aqui. O que Jesus fez primeiro? Salvou ele ou deu a visão para ele? Tem uma sequência. Jesus salvou ele ou deu a visão para ele primeiro? Jesus salvou ele primeiro. Porque está aqui, ó. Vai no teu caminho, a tua fé te curou. Tá, mas até aí ele ainda não tinha recebido a visão. Depois fala: e ele imediatamente recebeu visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus, ele primeiro salva a nossa alma. Porque ele foi até Jesus porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele não estava gritando: Jesus, filho de Davi. Que é um dos nomes do Messias. Ser filho de Davi, descendente de Davi. Como a palavra de Deus fala, que o Messias seria descendente de Davi. E Jesus era. Então Jesus primeiro ele salva a nossa alma. E depois ele cura o que precisamos, seja corpo, alma, espírito, mente, emoções. Ele cura a família, ele cura finanças, ele cura tudo.
Mas depois, o que esse homem fez? Voltou lá na beira do caminho, ó, gente, agora estou curado, agora estou vendo, pode me dar mais uma esmolinha? Não, ele seguia Jesus pelo caminho, ele estava na beira do caminho, aí ele passa a andar no caminho. Quem é o caminho, igreja? Jesus. Então, a fé nos salva, a fé cura, a fé, mas a fé em quê? Não é em quê, é em quem? Em Jesus. Em Jesus. Amém? Agora, vamos lá. Será que essa fé pode sair do tamanho de um grão de mostarda e virar outro tamanho? A pezinho de mostarda, ele é uma semente pequenininha e fica uma planta até 2 metros, pouco mais de 2 metros de altura. E a nossa fé? Pequenininha, ela pode aumentar um pouquinho mais? Capítulo 7, versículo 3 diz assim: e quando ele ouviu falar de Jesus, deixa eu ver se eu não marquei errado aqui. Não, eu marquei errado. Marquei errado aqui a referência, irmãos. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ok. O que eu ia ler é outro. Aqui, essa passagem está falando do centurião que chegou até Jesus e pediu ajuda do seu servo. Ó, meu servo está terrivelmente doente. E Jesus falou, não, vou lá curar ele. Ele falou, não, eu não sou digno que o senhor entre em minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será curado. Porque eu sou homem de autoridade, se eu falo para um vai, ele vai, se eu falo para o outro ele vem. Se o senhor falar uma palavra só, ele vai ser curado. E Jesus disse o quê? Nem mesmo em Israel, que é a terra da fé, que é o povo da fé, achei fé desse jeito aí. Jesus fala isso para ele, olha, digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E este homem era um centurião, cuidava de 100 soldados, ele era do exército romano. Será que Jesus olha para nós e fala, eu não vi uma fé tão grande como a sua ainda? Puxa, seria um privilégio Jesus falar isso para nós, não é verdade? E é isso que ele espera de nós. Olha, eu não achei uma pessoa que tenha mais fé do que você aqui em Assis. Já pensou ouvir isso de Jesus? Olha, eu não achei pessoa que tenha mais fé do que você aqui no Brasil. Meu Jesus! É isso que ele quer, irmãos, que a gente saia do raso e mergulhe nas profundezas do seu conhecimento, tenha visões poderosas do seu reino, anuncie o seu reino, não tenha medo de falar de quem ele é, do amor dele, de levar essa graça a ele e ajudar outras pessoas a terem a sua fé fortalecida. Mateus capítulo 8, versículo 10. Vamos lá. Mateus 8, 10. É o mesmo texto. Eu vi que eu marquei errado, mas tá bom. Não tem problema não. Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. O versículo que eu queria é quando os discípulos estavam no barco, Jesus, eles pescaram, somente Pedro, né? Vai lá e lança a rede lá. E Pedro veio lá, estava cheio de peixe, e ele ficou aterrorizado, e ele falou assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas uma outra passagem também que fala isso, que aumenta a nossa fé, é quando Jesus fala para eles assim, vocês têm que perdoar. Perdoe. 70 vezes 7, Jesus vai falando, tem que perdoar.
Aí Pedro fala, desculpa, não sei se foi Pedro, que agora eu perdi a marcação, mas um dos discípulos fala que foi Pedro mesmo. Aumenta a nossa fé. Aumentar a fé para perdoar também. Então nossa fé pode ser aumentada? Pode. O grãozinho não se torna, chega até 2 metros de mostarda. Então nossa fé também tem que ser, ela tem que ser fortalecida para crescer. Tem que crescer. A montanha das rochas precisam ser afastadas. Sou eu que faço o esforço. Escuta, amados, a gente está acostumado. Ouça que eu vou falar com você com amor. A gente está acostumado que as pessoas orem por nós, que as pessoas nos motivem, que as pessoas nos impulsionem, que as pessoas falam, vai, você consegue, vai. Mas e o meu esforço, o meu mérito de me esforçar na minha fé? E o meu mérito de buscar um conhecimento? O meu mérito de eu fazer? Irmãos, nós estamos numa era de coaching. Os treinadores, vai, então, e você consegue, e palavras positivas, nada contra os coachings, tá? Mas nós não podemos viver de coaching, de gente que faz algo só de motivacional para nós. Porque, irmãos, vou usar um termo assim bem simples, bem simplesinho assim. Coca-Cola agitada, daqui a pouco ela perde o gás. Eu não posso ser como uma coca ou refrigerante, qualquer outra coisa, que só agita, o gás, daqui a pouco vira refrigerante choque. Compreende o que eu estou falando? Então eu não posso viver dos outros me motivando. Vai, levanta, agora vai, isso aqui, e faz isso, e faz aquilo outro. Eu não posso viver de pessoas me impulsionando o tempo todo. O tempo todo tendo que me aconselhar, vai. O tempo todo tendo que às vezes puxar a orelha, vai. O tempo todo falar, vai, empurrando. Não é errado pedir conselho, não é errado ter alguém que impulsione, não é errado ter alguém que motive, mas eu não posso depender disso para avançar a minha fé. Eu não posso depender disso para que a minha fé cresça. Porque uma hora eu vou olhar para o lado e aquele que está me motivando pode estar precisando da minha oração, pode estar precisando de mim, pode estar precisando da minha intercessão, ou então ele cansa e vai embora. Poxa, esse não quer nada com Deus, não quer nada com nada, deixa eu ir para outro canto. Às vezes somos abandonados, porque nós damos trabalho demais. Ou quando a gente chega perto dos outros e fala, ixi, aquele lá de novo, ai Jesus, vou para cá agora. Às vezes, né? Então eu não posso viver das pessoas me motivando, me impulsionando, me aconselhando o tempo todo, e aí eu continuo a mesma coisa, o tempo todo, a mesma, não mudo nem, ou seja, o grãozinho está lá intacto. Não saiu nem um fiapinho da raiz ainda. Cansa a gente e cansa o outro. Não, tenho que ter pessoas que me ajudam sim, me motivem sim, mas eu depender disso, não posso. Eu tenho que depender dele, do Senhor, de andar com Ele, de viver aquilo que Ele tem reservado. Em nome de Jesus, amém? Muito bom. Então eu não posso ficar apático. Não podemos ficar apático diante da rocha, olhando para cima. Ai, tem uma rocha. Ai, tem uma montanha. Ai, meu Deus. Ai, está difícil. Está calor aqui embaixo. É rocha vulcânica. Ai, meu Deus, está muito difícil. Não aguento. Aguenta. Deus te deu uma estrutura. Quando Deus formou o homem, Ele formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa é a sua estrutura.
A estrutura da imagem de Deus, da semelhança de Deus. Porque Deus não é um qualquer. E você também não. Deus te fez com estrutura de vencedor. Então, força. Sai, rocha. Sai daqui, rocha. Às vezes a rocha é um problema, às vezes a rocha é uma doença, às vezes a rocha é um demônio, que nem estava ali aquele menino. Sai, sai, sai daqui, sai em nome de Jesus, bate em retirada. E você vai crescendo, e você vai crescendo, vai criando músculos espirituais da sua fé, e você vai crescendo, vai empurrando. Alguém que já fez academia? Às vezes a academia lá lavando roupa, limpando casa, os irmãos aí fazendo serviço que faz, às vezes, né? Cada um tem sua academia. E você vai se fortalecendo. É a mesma coisa na nossa fé. Então, amados, eu não posso ser inerte, estou ali parado. Esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Esperando que caia do céu algum milagre para mim. Mas eu não mando nem matéria-prima para o céu. Eu não me esforço para que as pessoas também queiram me ajudar. Repito, não posso depender da ajuda o tempo todo das pessoas. As pessoas têm que enxergar uma mudança também em mim. Poxa, a pessoa está querendo ir, avançar, querendo melhorar. Vou ajudar. Agora aquele que só fica sugando. Ei, não deixa ninguém ficar sugando também você. Porque tem uns espíritos de sanguessuga que só Jesus na causa. Não deixa não. Porque às vezes você é aquele que está ajudando. Não deixa as pessoas abusar de você. Roubar seu tempo. E é sempre a mesma coisa. Mesma história, mesma ladainha, sugando você, roubando o teu tempo. Às vezes roubando o teu tempo com a tua família. Não deixa. Nem para lá, nem para cá. Nem você faça isso, nem deixa alguém fazer isso contigo, né? Nós todos, em nome de Jesus. Nós não podemos ficar observando o obstáculo. Muito grande. Espera aí, o que é maior? Papai do céu, o senhor vê de cima, hein? Eu estou aqui embaixo, ó. O senhor está vendo aí de cima. Então, senhor, eu estou subindo, hein? O senhor está descendo para me ajudar? E eu estou subindo, eu estou fazendo a minha parte. A gente às vezes fica só esperando que o céu se abra. Aí toca uma trombeta e desce os anjinhos com as asinhas assim. Eis que enviei um anjinho para tirar você de debaixo dessa montanha. É você que manda ela sair. É você que manda ela sair. Pastora, ora aqui para mim, para essa montanha sair. Oi? Eu já tenho a minha. Eu vou falar, vai meu filho, ora você, vai lá, vai, manda embora, faz assim. Eu posso te ensinar aquilo que eu já aprendi. Como você pode me ensinar aquilo que você também já aprendeu. Vai lá, vamos lá. Vai, pastora, ora aí para a sua montanha que eu vou orar para mim. Vamos! E vai e arrebenta essas pedraiadas tudo. Agora ficar só crente 6 horas não dá, né, irmãos? Crente 6 horas não dá. Vamos orar juntos, que daí a vitória é de todo o corpo de Cristo. E Romanos 14:1 diz assim. Vamos encerrar nesse versículo interessante aqui. Ora... esse ora não é de orar, tá? Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Uau! Olha o que eu achei na Bíblia.
a gente pode ficar enfermos na fé. A fé fica enferma, raquítica, subnutrida, mal desenvolvida, atrofiada, inerte, paralisada, congelada. A fé fica enferma. Há pessoas que são enfermos na fé. E aí, ó, você ora, reora, redobra as orações. E vai, e jejua pela pessoa. Mas a pessoa está enferma aqui, na fé. O grãozinho de mostarda está doente. E aí, como é que faz? Quem que cura essa pessoa? Ela que tem que se curar em Deus. Em outra versão fala assim: aceitai o que é fraco na fé, sem a precaução de debater assuntos controversos. Então, a pessoa pode estar fraco na fé, em outra tradução, enfermo na fé. Eu tenho que ter paciência com essa pessoa que está enferma na fé, sim. Eu tenho que ter paciência com essa pessoa que está fraca na fé, porque geralmente a pessoa que está enferma na fé, fraca na fé, ela distorce, ouça, ela distorce questões bíblicas. Por isso que fala assim, não entra em discussão, não crie contendas com essas pessoas, porque acaba distorcendo. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa fé para ela não ficar doente, para ela não ficar fraca. E quando você percebe alguém que começa a querer distorcer a palavra e criar discussões com você, fique atento. Não entre dentro dessa discussão, porque essa pessoa está enferma na sua fé, ela está fraca na fé. Por isso, amados, nós precisamos estudar as Escrituras, estar atento àquilo que a palavra de Deus fala, ler a Bíblia. Só ler? Estudar a Bíblia, meditar, é ler, é ver, é ler de novo, pensar naquilo que leu e falar com Jesus aquilo que está lendo, prestar atenção, estudar, anotar. Eu gosto de anotar, se você gosta de anotar, anota. Olha, isso aqui eu entendi isso. Eu nunca tinha visto esse versículo desse jeito. E olha que eu já li a Bíblia algumas vezes, inteira, picado assim, né? Quando a gente vai estudar, quer ler um texto, ler uma história, aprender algo, li várias vezes. Romanos mesmo já tinha lido, acho que mais de 6 vezes, Romanos assim, diretão. E nunca tinha me atentado dessa forma, que a fé, a pessoa pode estar com a sua fé enferma. E é só Jesus que cura a fé. E só Jesus que tira a fraqueza na fé, fraco na sua fé. É só Jesus. Mas aí é a pessoa que tem que buscar. E para a pessoa buscar, ela tem que entender. E quem está enfermo na fé, a cabeça está meio baralhada. Entendeu? Está meio embaralhada ali a cabeça, os pensamentos, o entendimento, a mente da pessoa, porque o espírito de engano está ali. Então agora a gente tem ouvido assim na terra, escute. O espírito de engano, ele está entrando dentro da igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, é igreja, não é uma denominação, é a igreja de Cristo. Distorcendo a palavra e conseguindo alcançar os corações fracos da sua fé. Com coisas de engano. Agora, o que está sendo pregado é a super graça. Cuidado com essa frase. Super graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Se você não guardar a tua salvação, até o dia que Jesus te leve, seja o arrebatamento ou seja pela morte, você vai para o inferno. Eu vou para o inferno se eu não guardar.
Ah, não, agora você pode fazer o que você quiser. Você tendo Jesus, você pode fazer o que você quiser. Aí agora você imagina comigo o que quiser. Tá me entendendo? Pode sair, pode gandaiar, pode misturar, pode fazer o que quiser, pode tomar, pode injetar, pode cheirar, pode fazer, pode dar calote nos outros, pode roubar, pode matar. Jesus já te salvou. Olha o que eu ouvi ontem, que eu li, que mandaram para mim ontem. Uma amiga minha, ela falou assim, você concorda com isso? Indignada. Por exemplo, nós não somos pecadores. Quem pecou foi Adão, nós não. E aí? E aí, gente? E aí, o que você faz com um negócio desse? A fé está enferma. E pode ter, às vezes, um maior título. A pessoa mais conhecida no Evangelho. Como a gente tem visto absurdos sendo pregados. De pessoas conhecidíssimas no meio evangélico. De pessoas que eram assim respeitadas, que eram renomadas. Pessoas assim que de credibilidade pregando umas asneiras. E assim, ó. As igrejas assim, ó. Deu para entender? Então a minha fé, eu recebi ela do tamanhozinho do grão de mostarda, igualzinho você. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, Ele já colocou ali. Ele já nos deu essa oportunidade. E Ele diz, ó, tem rocha aí para impedir o seu crescimento. Vai, se esforça, empurra ela, manda ela embora. Dá ordem para sair. Sai daqui, vai para lá. Mas cuidado, não deixe a sua fé ficar doente. Não deixe a sua fé, Jesus está aqui, ó, não deixe a sua fé te desviar por uma falsa verdade. Parece que está esquisito falar assim, mas é falsa verdade. Porque a falsa verdade é o que a Bíblia fala de sofismas. Você pega a verdade, aí você dá uma distorcida na verdade e ela fica parecendo a verdade, mas é o famoso fake news bíblico. Agora já tem esse negócio, né? É o fake news bíblico. Cuidado. Quando eu estudo a palavra, ninguém me engana. Por isso que quando eu prego a palavra, eu falo para você, abre a Bíblia, olha o que está escrito aqui. E você tem que entender que cada palavra que sai daqui, você tem que olhar, está na Bíblia. Olha aqui, está aqui, está aqui. Por isso que aqui, ó, eu só deixo subir aqui, que eu sei que anda na palavra. Porque não está fácil na terra. Não está fácil na terra. Então guarde a tua fé. Fé em Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Espírito Santo. Passou disso, irmãos, ó. O que a palavra de Deus fala, se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, ó, cai fora. Porque eu vi um anjo, agora ele falou, e agora é assim, e agora é assado. Eis que te digo, eis que eu te falo. A gente tem que estar atento à palavra. Está na Bíblia? Então o espírito de engano, ele entra na mente e ele distorce a palavra, parecendo que é a palavra, parecendo que é a verdade, para desviar a pessoa do caminho. Estou indo aqui, Jesus está indo para cá, então eu vou direcionar. Não, mas é verdade, está aqui. A fé enferma, a fé fraca, a fé fica doente. Agora, com Jesus, a nossa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a montanha vai sendo arrancada. Tudo no empecilho da nossa vida vai sendo tirado pelo poder que é no nome de Jesus. Tudo é possível ao que? Você crê?
Então fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Vou pedir para o pastor Edson vir fazer essa oração, abençoando você. Assim. Se você sente que a tua fé está doente, fraca, você vai pedir para Deus, aumenta a minha fé. Os discípulos viram maravilhas, aumenta a minha fé. Amém, aleluia. Este é o momento de você fazer esse grão de mostarda que você já tem colocado dentro de ti, dentro do teu coração aqui nesta noite. É o momento de você movimentar ele, de fazer ele aumentar. Deus conhece o teu coração. Ele sabe a necessidade que você precisa de buscar a sua presença. Mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração. E nós estamos aqui nesta hora como a igreja do Senhor neste lugar. E a presença do Espírito Santo, Ele move na igreja, Ele move neste lugar. Eu creio que o Senhor falou ao teu coração, eu sei que o Senhor falou daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. Você precisa movimentar a tua fé, você precisa colocar em prática a tua fé. E neste momento, fala com Deus neste lugar. Aquilo que você necessita, se tem algum problema, se tem alguma enfermidade, se tem alguma situação que você não consegue se libertar, este é o momento de você mover a tua fé neste lugar. De calamassuri canta lamanaias, e alabaxi canta labassuri anda lamanaias. De calabaxi calamanaias, surianda lamanaias, suricleias, suricleia lamanaias, suricanta labassuricleias. O Senhor está aqui. A palavra veio para falar com você aqui nesta noite, porque o Senhor está aqui. E aquilo que você vem buscar, o Senhor sabe. Só que o Senhor quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o seu clamor aqui nesta noite. Eu não sei o que você passa, mas o Senhor nesta noite, Ele sonda o teu coração. Ele sabe da tua necessidade. E o Senhor nesta noite, Ele vem com a provisão sobre a tua casa, sobre o teu lar. Ele vem com a provisão sobre a tua enfermidade. Ore, canta lamanaia. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura aqui neste lugar. E nesta noite o Senhor quer agir sobre o teu povo neste lugar. Te calamassuri canta lamanaias. Te calamanaias. O Senhor pede para que você creia. Creia. Creia que Ele tem o poder para te libertar. Creia que Ele tem o poder para aumentar a tua fé aqui neste lugar, nesta noite. Quando você abrir a tua boca, quando você clamar ao Senhor, Ele estará pronto para ouvir o teu clamor, a tua oração. Ele está pronto para agir a teu favor, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. De calamassuri canta lamanaias, orianda lamanaias. Vai colocando diante de Deus aquilo que você necessita do teu milagre. O Senhor hoje Ele entra na tua casa, do teu coração. Ticalamanaias, Deus está curando pessoas aqui nesta noite. Ticalamanaias, situações que você achava que não tinha mais jeito, o Senhor hoje Ele entra com a providência.
Deus está curando emocional. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, vão atrás de médico. O médico também já não sabe mais o que tem. Mas o Senhor hoje, Ele entra com o poder de cura na tua vida. Ticalamanaias, suricanta, labachuricanta, lamanaias. Oricanta, lamanaias. Oricanta, lamanaias. Você que precisa de uma libertação, você que